Junichiro era um cabeção musculoso tão tapado que nem se ligava que sua melhor amiga estava completamente afim dele. A bichinha até tentou se declarar para o imbecil, mas como ele tinha apenas músculos no lugar do cérebro, ela acabou levando um fora. Mas quando a garota se transformou numa deusa maravilhosa, com lindos canhões de enredo e quis treinar umas posições de luta livre de 4 paredes com ele, aí sim o cérebro desse idiota finalmente processou a informação e ele partiu pra cima dela, sem dó nem piedade. Mas tudo começou em um belo dia, quando Tomo soltou uma confissão bombástica para Junichiro. Só que, pro azar dela, o energúmeno não captou porcaria nenhuma do significado por trás das palavras e mandou um "eu também te amo" super casual. Foi nessa hora que Tomo sacou que, além de ter a inteligência de uma porta, ele nunca enxergou ela como mulher, só como mais um dos chegados. No dia seguinte, indo pra escola, Tomo tava numa bad total caminhando do lado de Junichiro. Mas o desligado não pescou a vibe estranha dela e meteu a mão na cara da menina sem nem pensar 2 vezes. Mas não era o tipo de pegada que Tomo tava sonhando, sacou? Ela ficou meio desconcertada e enfiou um soco nas costelas do babaca. Depois, na escola, ela foi desabafar com sua parceira de crimes, Misuzu, questionando se um dia ia rolar do Junichiro finalmente sacar que ela tinha equipamento de menina. Misuzu soltou a real, dizendo que ela tava pagando o pato pelas cagadas que fez, relembrando que Tomo sempre se comportou igual um moleque desde a pré-escola, jogando videogame e metendo a mão na cara dos outros. Mas mesmo assim, ela topou dar uma força pra Tomo e sugeriu que a amiga tentasse mudar o vocabulário. Seguindo a dica, Tomo agarrou Junichiro no corredor depois e se esforçou pra não falar igual um sargento do exército gritando ordens. Isso fez o Junichiro perguntar se ela estava ensaiando pra ser a nova voz da Alexa, o que deixou ela pistola. Então começaram a trocar farpas ali mesmo. Sem raciocinar direito, Junichiro agarrou a gola da camisa da Tomo, deixando as melonzinhas dela à mostra. E quando ela mandou ele soltar, o desgraçado se recusou. Resultado, ela presenteou ele com um belo de um murro na fuça. Mais tarde, quando Tomo chegou em casa vindo da escola, o pai dela notou que a filha estava toda machucada. Quando perguntou o motivo, ela informou que tinha trocado porrada com o Junichiro. Pra surpresa dela, o velho começou a zoar e xingar ela por ter apanhado do Junichiro. Mas Tomo não engoliu as ofensas e rebateu na lata. No dia seguinte, enquanto Tomo e Junichiro iam pra escola, o garoto pediu desculpas por ter metido a mão nela, mas jogou a culpa na Tomo por ter esquecido o punho na cara dele. Tomo não respondeu nada, então ele tentou chamar a atenção dela fazendo cócegas, mas isso só deixou ela mais puta, e ela meteu outro soco nele. Logo depois, eles pararam na faixa de pedestres esperando o sinal abrir. Foi quando Junichiro ficou sério de verdade. Pediu desculpas de novo pelo que fez e implorou pra ela não dar ghosting nele, dizendo que a vida dele era um tédio sem ela. Essa declaração mexeu com Tomo, então ela amoleceu e aceitou o pedido de desculpas, mas logo se arrependeu quando percebeu que ele continuava sendo um zero à esquerda. Mais tarde naquele dia, Tomo estava no terraço com a Misuzu na hora do almoço, mas a amiga não curtiu muito a situação e perguntou por que ela não estava comendo com o Junichiro. Tomo respondeu que era porque não queria que a galera tirasse conclusões erradas sobre o relacionamento deles. Misuzu sabia que ela estava doida pra comer com o Junichiro, então decidiu dar um help e voltou pra sala, falando que os 3 poderiam comer juntos. Quando chegaram lá, Misuzu avisou pro Junichiro que iam comer com ele, e o cara topou na hora, o que deixou Tomo preocupada, porque aqueles 2 se odiavam mais do que cachorro e gato. Por sorte, sobreviveram ao almoço sem baixas. E enquanto Junichiro tava de boa mais tarde, um MLK chamado Kosuke chegou nele. O cara queria saber se Junichiro e Tomo já tinham passado da segunda base. E Junichiro, sendo o jumento que é, entendeu tudo errado e soltou uma resposta que deu a entender que os 2 transavam igual coelhos no cio. Misuzu ouviu essa conversa de longe. Então foi contar pra Tomo que o crush burro dela tava espalhando por aí que eles eram companheiros de cama. Furiosa, Tomo saiu pra meter a bronca no Junichiro. Enquanto isso, Misuzu foi atrás do Kosuke. Ela explicou que Junichiro tinha viajado completamente na interpretação da pergunta e deixou claro que ele enxergava a Tomo só como um dos parceiros de zoeira. Depois, quando acabaram as aulas, Misuzu encontrou Junichiro esperando na entrada pela Tomo pra ela trazer o guarda-chuva, já que tava chovendo canivete. Por curiosidade, Misuzu perguntou pro Junichiro por que ele não ia com a cara dela, e ele respondeu que era porque sempre que levavam bronca quando eram crianças, ela sumia misteriosamente, mesmo sendo a causadora de toda a treta. Sem dar a mínima, Misuzu perguntou pro Junichiro o que ele faria se a Tomo arrumasse um namorado. E ao invés de responder, Junichiro empurrou ela pra debaixo da chuva. Depois disso, os 2 se ignoraram solenemente. Quando Tomo chegou, ela tentou ir embora com a Misuzu, mas a garota forçou ela a ir com o Junichiro. No caminho, Tomo se recusou a ficar perto dele com medo que ele sentisse o cheiro de suor dela, já que tinha acabado de sair do treino. Mas Junichiro não ligou nem um pouco. Começou a farejar ela igual um cachorro doido e disse que ela cheirava bem, fazendo a garota entrar em pânico e sair correndo feito se tivesse levando perseguição. Quando ele finalmente alcançou ela, deu uma bronca nela por ter saído correndo na chuva, mas saiu correndo também quando percebeu que os faróis dela estavam visíveis por baixo da camisa molhada. No dia seguinte, depois do treino de karatê, Tomo correu atrás do parceiro de luta dela, Gorou, pra trocar ideia com ele.
Sem ela saber, as fãs do Gorou estavam de olho e as minas ficaram com inveja, achando que ela estava dando em cima dele. No outro dia, enquanto Junichiro estava sentado na carteira dele, Misuzu chegou e informou que a Tomo tinha um amigo brother do clube de karatê. Junichiro fingiu que estava nem aí, mas na aula seguinte, quando Tomo puxou a carteira para perto dele, ele perguntou sobre o novo amiguinho. Tomo confirmou que Gorou era brother dela e até mostrou uma foto, mas ele confundiu Gorou com uma garota e relaxou. Mais tarde, Akemi e Ogawa, as patricinhas que estavam afim do Gorou, chamaram a Tomo e mandaram ela encontrar elas atrás da quadra depois da aula, achando que iam partir para a ignorância. Tomo garantiu que ia levar a parada para outro nível, e as garotas ficaram apavoradas. O medo só aumentou quando voltaram para a sala e descobriram que Tomo era fera no karatê e ia mandar as duas para o hospital. Enquanto isso, Tomo contou para Misuzu sobre as duas e que elas estavam querendo treta. Mas Misuzu explicou para a amiga marombada que as garotas queriam uma briga verbal e não física. Aconselhou ela a não partir para a violência, mas Tomo ainda recebeu elas com posição de combate quando se encontraram. Depois, as garotas aterrorizadas conseguiram explicar que só foram até ela porque gostavam do Gorou. E Tomo mudou completamente de atitude. Achou que elas tinham vindo pedir conselhos sobre como chegar mais perto do Gorou. Então, empolgada, falou que ia ser a guru do amor delas, desde que virassem amigas dela. Dias depois, Junichiro e Tomo pegaram o ônibus voltando para casa. E Tomo decidiu ficar em pé porque se sentia estranha sentando tão perto dele. Alguns minutos depois, Tomo sentiu um coroa tarado apalpando as bundas dela. Um velho caquético com entradas tão profundas quanto a história do Egito Antigo. O primeiro pensamento dela foi meter a porrada no velho, mas decidiu não fazer isso porque não queria que o Junichiro descobrisse. Fez o possível para ignorar o monstro nojento usando as nadegas dela como bola anti-estresse, mas no final das contas, Junichiro sacou o que estava rolando e perdeu o controle. Por sorte, ele não deformou a cara do cara e entregou ele para a polícia resolver. Enquanto caminhavam o resto do trajeto para casa, ele parou de andar de repente e disse para Tomo que estava na hora dela parar de usar saia curta. No dia seguinte na escola, Tomo contou para Misuzu sobre o episódio do tarado e o que Junichiro falou no caminho. Acontece que depois que ele comentou sobre a saia, Tomo perguntou por quê, e ele respondeu feito um idiota que era porque ela parecia um gorila fantasiado. Enfurecida, ela meteu porrada no desgraçado enquanto gritava que o cérebro dele era só enfeite. Quando terminou a história, ela reclamou de quão tapado o Junichiro era, mas Misuzu mandou ela segurar as tetas. Explicou que ele tinha falado aquilo porque não queria que ela fosse apalpada de novo, o que surpreendeu Tomo. Enquanto Tomo tentava processar essa nova informação, Misuzu perguntou por que a saia dela era mais curta que a vida de uma mosca. Tomo respondeu que gostava de usar saias curtas porque eram fáceis de se mexer. Então, Misuzu sugeriu que ela tirasse o short por baixo. Claro que Tomo recusou, já que estava preocupada em dar show das partes íntimas. Mas Misuzu disse que era normal garotas usarem saia curta sem short. Usando ela mesma como exemplo, Misuzu apontou que só estava usando calcinha por baixo da saia, chocando Tomo. Mais tarde, depois da aula, Misuzu encontrou Junichiro no corredor e avisou que a Tomo estava esperando por ele para irem embora juntos. O garoto ficou todo feliz, sabendo que Tomo não estava mais irritada com ele, e saiu correndo para encontrar ela. Para surpresa dele, quando achou a Tomo, ela estava só de saia e o cérebro dele bugou na hora. Forçando a si mesmo a não encarar as pernas dela, ele começou a andar e pediu para ela acompanhar. Enquanto caminhavam, Tomo se perguntava se tinha tomado a decisão certa em deixar a Misuzu convencer ela a tirar o short. Se sentia super desconfortável sem ele. Mas como Misuzu tinha garantido que era pro bem da trama, ela tentou ficar tranquila. Para aliviar a mente, pediu desculpas pro Junichiro por ter batido nele, mas o garoto se recusou a falar e virou a cabeça, ignorando ela. Continuou andando daquele jeito até esbarrar num poste de luz, mas mesmo assim não soltou uma palavra sequer para Tomo confusa. Quando entraram no ônibus, Tomo comentou casualmente sobre como estava lotado. Mas isso só fez Junichiro enxergar todos os machos como predadores em potencial. Para impedir eles de olharem para Tomo, começou a agir igual um pitbull de guarda e intimidou os caras com um olhar assassino. Depois que desceram do ônibus, ele andou na frente da Tomo, ainda se recusando a trocar palavra, o que deixou ela na maior dúvida. Cansada de levar gelo, Tomo agarrou o braço do Junichiro para chamar a atenção dele. Mas no momento que ele virou, uma brisa levantou a saia dela. Ver a calcinha da Tomo fritou o cérebro do Junichiro, e ele desmaiou ali mesmo, deixando Tomo desesperada. Um tempo depois, quando ele acordou, pediu desculpas pelo comentário insensível sobre a saia dela e explicou que tinha dito aquilo porque ver ela vestida daquele jeito tinha complicado tudo para ele. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Misuzu perguntou como tinha sido, e Tomo disse que foi um desastre. Falou que nunca mais ia se vestir daquele jeito e reclamou do comportamento do Junichiro, fazendo Misuzu morrer de rir. No outro dia, Tomo estava andando pelo corredor perdida nos pensamentos quando Gorou, que estava com Carol, a gata mais top da escola, chamou ela. Ele perguntou por que ela estava viajando, mas ela ignorou a pergunta e quis saber por que ele estava com a versão burra da Barbie. Gorou tentou explicar o relacionamento deles, mas Carol cortou ele e disse que eram noivos, chocando Tomo. Gorou então perguntou se as garotas eram amigas, já que eram da mesma turma.
E Carol respondeu que não tinha interesse nos garotos da classe porque eram todos NPCs insignificantes. Irritada, Tomo perguntou para Carol se os olhos dela eram só decoração, já que estava óbvio que ela era mulher. Gorou rapidamente tentou acalmar Tomo, explicando que Carol não tinha maldade no que disse. Como era o Gorou pedindo, Tomo relaxou, e enquanto os dois conversavam, Carol de repente cutucou a bochecha da Tomo. Pelo resto do dia, Carol aparecia onde quer que Tomo estivesse, e ficava chamando ela de bobinha. Eventualmente, Misuzu perguntou qual era a treta entre elas. Então Tomo explicou que conversaram pela primeira vez naquele dia, depois que Gorou apresentou as duas. Misuzu rapidamente deduziu por que Carol estava agindo daquele jeito, depois que Tomo contou que a garota era noiva do Gorou. Mas Tomo era tapada demais para sacar o motivo. No dia seguinte, Carol foi falar com a Misuzu para perguntar sobre a Tomo, dizendo que precisava da informação para derrotar ela. Ouvindo isso, Misuzu decidiu usar Carol como ferramenta e disse que conhecia alguém que podia ajudar mais do que ela. Essa pessoa era o Junichiro, e quando ela encontrou ele, disse que precisava da ajuda dele para derrotar alguém. Junichiro achou que ela estava falando de briga física, então prometeu treinar ela depois da aula e pediu para se encontrarem depois. Após as aulas, Carol e Junichiro saíram da sala juntos para o treinamento, chocando Tomo. Ela perguntou para Misuzu por que a deusa dos melões estava com Junichiro, mas Misuzu se recusou a contar e só deu uma indireta de que tinha algo rolando entre eles. Isso deixou Tomo inquieta e confusa. Então, durante o treino de karatê, ela detonou o Gorou sem perceber. Enquanto isso, Junichiro estava com Carol, e depois de várias tentativas falhadas, percebeu que a garota jamais ia sobreviver um arco de treinamento. A única coisa que ela era boa era pular corda, o que fazia os atributos gigantes dela balançarem. Tomo apareceu quando Junichiro estava mostrando para Carol como escapar de um mata-leão e entendeu tudo errado na hora. Quando começou a exigir explicações do Junichiro, Carol lembrou da conversa com Misuzu. Acontece que a bruxa manipuladora tinha dado a entender que Tomo gostava do Junichiro e disse que se ela ficasse do lado dele, ia ver os sinais. Satisfeita com a confirmação, Carol declarou que tinha perdido e disse para Tomo que não era mais rival dela, deixando ela confusa. Um tempo depois, ela e Misuzu foram numa cafeteria porque Carol tinha prometido comprar bolo para Misuzu por ter ajudado. Enquanto estavam lá, Carol pediu para Misuzu ser amiga dela porque não tinha amigos. Mas Misuzu disse que se ela quisesse amigos, devia pedir para Tomo. No dia seguinte, Carol chamou a Tomo e perguntou se podiam ser amigas, e Tomo topou na hora, feliz da vida, fazendo Carol enxergar ela como um anjo. Misuzu também concordou em ser amiga da Carol, mas deixou claro que estava fazendo isso porque a garota era rica. Mais tarde, Tomo contou pro Junichiro sobre a nova amiga, e de algum jeito a conversa acabou com ele revelando que namorou Misuzu no ensino fundamental, chocando Tomo. Se sentindo meio traída, ela levou Misuzu pro terraço e exigiu saber por que ela tinha escondido o relacionamento quando sabia dos sentimentos dela pelo Junichiro. Misuzu explicou calmamente que na época não sabia dos sentimentos da Tomo e disse que não contou porque o namoro durou só 3 dias. Segundo ela, Junichiro tinha pedido ela em namoro do nada, e ela aceitou porque queria deixar o fã-clube dele com inveja. Porém, no dia seguinte ela chegou no limite porque Junichiro fez ela pedalar uma bike por 2 horas debaixo do sol escaldante só para ver a vista do topo de um penhasco. Depois do segundo dia, decidiu que já estava de saco cheio e foi atrás dele no terceiro dia para terminar. Mas ele se adiantou. Aquele momento decisivo foi o início do arco vilão dela, e tudo que ela sentia pelo Junichiro depois disso era ódio puro. Curiosa, Tomo perguntou se ela e o Junichiro tinham se beijado durante aqueles 3 dias, e Misuzu respondeu que não. Disse que só se chamavam pelo primeiro nome e andavam de mãos dadas indo e voltando da escola. Depois de deixar Tomo, Misuzu encontrou Junichiro, e ele pediu desculpas por ter contado para Tomo sobre o relacionamento deles, mas ela não ligou. Ao invés disso, disse que de repente lembrou que ele tinha evitado Tomo igual peste bubônica durante o primeiro ano do ensino fundamental, apontando que foi só depois que eles terminaram que ele voltou a falar com Tomo normalmente. Junichiro disse para ela parar de bancar a Sherlock Holmes, confirmando a suspeita dela de que tudo o que aconteceu não foi coincidência. No dia seguinte, Gorou chamou Tomo enquanto ela e Junichiro entravam na escola, e quando Junichiro viu ele, percebeu o erro. Depois que Tomo apresentou os garotos, Junichiro decidiu dar um golpe de karatê no Gorou, ganhando uma bronca violenta da Tomo. Quando ela terminou, ele pediu desculpas pelo comportamento de homem das cavernas e apertou a mão do Gorou. Porém, espremeu a mão do coitado e convidou ele para lutar alguma hora. Imediatamente, Tomo percebeu que ele estava ameaçando o pobre garoto. Então agarrou ele pelo pescoço e pediu desculpas por ele. Enquanto trocavam de sapato nos armários depois, Junichiro perguntou para Tomo por que ela estava no clube de karatê masculino. Tomo explicou o que aconteceu e pediu desculpas por não ter contado antes, mas Junichiro não ouviu essa parte porque estava se arrependendo da decisão de treinar no dojo da família dela, ao invés do clube de karatê da escola. Depois da aula, Junichiro foi pro ponto de ônibus sozinho, já que Tomo tinha planos com Misuzu e Carol. E pra surpresa dele, Gorou estava lá. Ele não queria ficar no mesmo lugar que o príncipe encantado perfeito.
Mas depois que lembrou das ameaças da Tomo de arrancar a pele dele se não fizesse as pazes com Gorou, decidiu conversar com ele. Tentou puxar assunto, mas Gorou estava apavorado e tentava ficar o mais longe possível dele. Quando entraram no ônibus, sentaram um do lado do outro. E Gorou perguntou pro Junichiro por que ele não entrou pro clube de karatê. Junichiro respondeu que era porque não queria apanhar da Tomo. Surpreso, Gorou disse que Tomo tinha falado que ele era a única pessoa que ela não conseguia vencer. Então, Junichiro explicou o porquê. Disse que se fossem se enfrentar numa luta onde tivessem que seguir as regras, Tomo ganharia, mas se entrassem numa briga de rua, ele conseguiria vencer ela. Ouvindo que ele praticava igualdade de gênero ao brigar com Tomo, Gorou deu uma bronca nele, dizendo que era errado bater em garotas. Junichiro explicou que não gostava de machucar Tomo, mas disse que a garota sempre vinha com tudo nele, então tinha que se defender. Conforme continuavam conversando, Gorou percebeu que Junichiro admirava Tomo e sentiu uma afinidade com ele, já que também admirava ela. Porém, rapidamente mudou de ideia quando Junichiro ameaçou acabar com ele se contasse para Tomo sobre as coisas que disse. Durante o fim de semana, Tomo e Misuzu foram numa cafeteria, e enquanto conversavam, Misuzu sugeriu que Tomo chamasse Junichiro para sair num encontro. Deixou claro que só podiam fazer coisas que casais fazem durante o encontro, fazendo Tomo entrar em crise existencial. Na semana seguinte na escola, Tomo juntou coragem e convidou Junichiro para sair no próximo dia de folga deles. Surpreendentemente, ele ficou todo feliz com o convite e perguntou empolgado onde iam. Durante o intervalo, Carol e Misuzu disseram para Tomo que iam levar ela para fazer compras já que nenhuma roupa dela era apropriada para um encontro. Depois da aula, o trio foi pro shopping. E enquanto Misuzu e Carol agiam como se fossem donas do lugar, Tomo parecia um namorado confuso numa loja da Chanel. Eventualmente, escolheram um look para ela. E depois que saíram da loja, ela agradeceu por terem ajudado, prometendo retribuir de algum jeito. As garotas então disseram que o único pagamento que queriam era um relatório detalhado de tudo o que ia acontecer durante o encontro. No dia do encontro, Tomo apareceu com a roupa nova, esperando que Junichiro elogiasse ela. Mas o burro não deu nenhuma segunda olhada no visual dela. Visitaram a jaula de rebatidas e o boliche, mas Tomo sentiu necessidade de mudar as coisas. Então, propôs que fossem num karaokê e ficou surpresa quando ele aceitou. No karaokê, ela perguntou por que ele tinha topado ir e ele disse que era porque ela tinha dito que queria ir lá. Explicou que quando eram crianças, topava as ideias malucas dela porque não queria parecer fracote. Porém, com o tempo, passou a gostar das coisas que faziam juntos e sempre ficava feliz em fazer o que ela quisesse. Ouvindo isso, Tomo percebeu que Junichiro era basicamente um submisso enrustido, e se continuasse agindo de forma estranha, o encontro ia acabar mal. Imediatamente escolheu uma música e começou a cantar bem alto. Porém, Junichiro esperou ela terminar antes de começar a rir dela por ter escolhido uma música infantil. Na escola, no dia seguinte, Tomo contou pros amigos sobre o encontro e disse que nunca tinha passado tanta vergonha quanto no karaokê. Acontece que Junichiro se recusou a cantar, então ela passou o tempo todo lá cantando músicas infantis. E Junichiro fez vídeo de tudo. Depois de ouvir isso, as garotas foram atrás do Junichiro e pediram para ele mostrar o vídeo. Mas Tomo apareceu de repente e começou a perseguir elas. Dias depois, Kosuke abordou Misuzu no caminho para a escola, mas a garota não fazia ideia de quem ele era, mesmo depois que ele se apresentou. Mais tarde na escola, Kosuke disse pro Junichiro que o que ele mais queria era ver Misuzu sorrir. Confuso, Junichiro perguntou pro Kosuke se ele estava doidão porque Misuzu sorria o tempo todo. Segundo ele, ela sorria toda vez que falava com ele. E conforme descrevia o sorriso que conhecia, Kosuke imaginou outra coisa completamente diferente. Depois de deixar o Kosuke, Junichiro encontrou Tomo e perguntou se ela também achava que Misuzu sorria bastante. Tomo respondeu que não tinha visto Misuzu sorrir muito, mas secretamente se perguntava se Misuzu gostava do Junichiro. Enquanto isso, Kosuke estava na sala tentando fazer Misuzu rir, mas a garota não estava interessada. E quando ele se recusou a desistir, ela colou a boca dele com fita adesiva. Depois de sair da sala, Kosuke cruzou com Carol no corredor, e surpreendentemente, ela também tinha fita na boca. Mais tarde, Kosuke abordou Misuzu do lado de fora da sala e perguntou o que tinha que fazer para ela sorrir. Isso fez ela perguntar se ele gostava dela, e quando ele confirmou, ela mandou ele parar de ser frouxo e chegar nela de verdade. Prometeu rejeitar ele com um sorriso, deixando o masoquista feliz por algum motivo bizarro. Dias depois, Tomo estava sentada na sala quando duas garotas entraram. E conforme observava-a de trás abraçando a amiga, disse para si mesma que queria tentar fazer isso com uma amiga. Misuzu, que estava do lado dela, perguntou se ela estava finalmente tendo o despertar. Mas Tomo negou e explicou que só queria experimentar, tocar e brincar com uma amiga garota pela primeira vez. Disse que toda vez que tentava ser assim com alguém, a pessoa agia de forma estranha e começava a evitar ela. Então perguntou para Misuzu se podia fazer experiências com ela, já que eram amigas desde bebês. Mas Misuzu recusou e mandou ela procurar Carol. A garota ofereceu abraçar Tomo feliz da vida. E enquanto se abraçavam, as mãos da Tomo percorreram o corpo da Carol de formas que você só sonha em fazer com sua crush.
Quando voltou pra sala, disse pra Misuzu que abraçar Carol tinha feito ela perceber que era construída igual um jogador de futebol americano. Misuzu confortou ela, dizendo que Carol era de outra espécie, considerando que a garota tinha mais peitos do que neurônios. Guardando isso na cabeça, Tomo saiu da sala, pensando como seria abraçar outras garotas. No momento seguinte, foi abraçar a Ogawa desprevenida. E conforme a garota chocada entrava em pânico, Tomo disse que ela era macia pra alguém que era construída igual um palito. Pelo resto do dia, Carol abraçava Tomo sempre que via ela. E por algum motivo, Misuzu parecia irritada com isso. No dia seguinte, Carol abraçou Tomo no portão, então Misuzu passou direto sem dizer nada. Confusa, Tomo chamou ela e ficou surpresa com como ela friamente virou para cumprimentar elas. Junichiro, o capitão óbvio, apontou que a rainha do gelo estava mais gelada que o normal. Então, as garotas decidiram observar ela. Tomo tentou descobrir por que Misuzu estava brava. E depois que mencionou pra Carol que Misuzu começou a agir assim depois que ela disse que queria mais interações femininas, Carol deduziu que ela era o motivo. Então foi pra sala e escondeu a cabeça na mesa pra mostrar sinceridade, enquanto pedia desculpas pra Misuzu por incomodar Tomo. Misuzu disse que a culpada era a pessoa que ficava enchendo o saco da Tomo por atenção. E Carol comentou como a pessoa era infantil. Mais tarde, Misuzu encontrou Tomo no terraço e pediu desculpas por ter agido igual namorada ciumenta antes de oferecer abraçar ela como ela queria. Imediatamente, Tomo puxou ela pra si, enfiando a cabeça dela entre os travesseiros e o braço. Quando Misuzu conseguiu se libertar, perguntou pra Tomo por que ela nunca tinha tentado abraçar Junichiro antes. Tomo surtou e respondeu que seria estranho fazer isso, levando Misuzu a perguntar por quê. Ela lembrou Tomo que Junichiro nunca hesitava em tocar nela ou agir como grudento, então não era problema se ela quisesse abraçar ele. Com isso em mente, Tomo abordou Junichiro depois da aula e casualmente abraçou ele por trás. Mas ele empurrou ela. Surpresa, Tomo perguntou por que ele fez isso, e ele disse que era porque parceiros não ficam se pegando. A declaração dele deixou Tomo irritada, e ela apontou que ele tocava nela o tempo todo, o que ele não negou. Ele disse que só ele tinha permissão pra tocar nela, então ela socou a cara idiota dele e disse que não era propriedade dele. Mais tarde naquela semana, Carol informou Tomo que ela e Misuzu não iam almoçar com ela, fazendo Tomo reclamar. Disse que não queria comer sozinha com Junichiro, porque a galera ia ter impressões erradas sobre eles. Mas as garotas não deram a mínima. Enquanto comiam, Junichiro expressou sua alegria por não ter Misuzu por perto para estragar o almoço dele. Mas Tomo estava mais focada nos colegas de classe que já estavam falando deles. Enquanto isso, Carol e Misuzu estavam no terraço, e Misuzu perguntou que tipo de conselho Carol precisava dela. Carol disse que ela ia entender logo, e no momento seguinte Gorou apareceu, surpreendendo Misuzu. Gorou também ficou surpreso ao ver Misuzu porque achou que Carol tinha convidado ele para almoçar com ela. Porém, depois que Misuzu se apresentou como amiga da Carol, ele agarrou a mão dela e agradeceu por cuidar da garota avoada. Não demorou para Misuzu deduzir por que Carol queria o conselho dela, porque Gorou deixou bem claro que via Carol só como irmã. Depois que ele foi embora, Misuzu comentou como Carol e Tomo estavam perdidas por idiotas clueless. Carol então perguntou o que podia fazer para fazer Gorou ver ela como mais que irmã, e Misuzu disse para começar tirando a cabeça das nuvens. Depois do almoço, as garotas voltaram para a sala, e enquanto conversavam com Tomo, Ogawa e Akemi vieram procurar ela. Tomo se desculpou para falar com elas e descobriu que um dos delinquentes da escola estava perturbando Ogawa. Disseram que ele tinha pedido para Ogawa encontrar ele atrás da quadra depois da aula, então Tomo prometeu acompanhar elas. Depois da aula, as garotas encontraram o suposto bad boy atrás da quadra, e Tomo agiu como representante da Ogawa, dizendo que a amiga não queria nada com um chimpanzé feio igual ele. Esse babaca convencido disse pra Tomo que não tinha nada a ver com ela antes de virar a atenção pra Ogawa e dizer que tinha chamado ela porque ela parecia fácil. A garota aterrorizada implorou pra ele deixar ela em paz, mas o idiota continuou cuspindo lixo pela boca. Então Tomo mandou ele voar com um chute pra horror da Akemi e Ogawa. Elas disseram pra Tomo que as ações dela tinham colocado um alvo gigante nas costas dela, e Tomo disse que estava preparada pra encarar as consequências. Mais tarde, o delinquente reuniu os amigos e fez planos com eles pra atacar Tomo. Junichiro por acaso ouviu as conversas, então meteu porrada em todos eles. Quando Tomo terminou as atividades do clube depois, encontrou os garotos lá fora e achou que tinham vindo brigar com ela. Mas pra surpresa dela, eles se ajoelharam e pediram desculpas. Enquanto caminhava pra casa com Junichiro, ela comentou sobre o comportamento estranho deles, mas ele fingiu não saber nada. Mesmo quando ela perguntou por que ele tinha um curativo no rosto, ele alegou que tinha caído. Então ela zoou ele por ser desastrado. No dia seguinte, Carol convidou Tomo e Misuzu pra ir na casa dela num fim de semana pra um date de garotas. Então, durante o fim de semana, as garotas seguiram o mapa que ela desenhou para chegar na casa. Ao chegarem no lugar, ficaram abismadas com o tamanho da propriedade e ficaram paradas do lado de fora do portão, imaginando o quão rica a família da Carol era. Ainda estavam fazendo isso quando a sósia da Carol se aproximou delas e perguntou quem eram. As garotas disseram que eram amigas da Carol, mas a mulher ficou cética sobre a Tomo, já que confundiu ela com o garoto. Porém,
Quando percebeu o contorno da fábrica de leite da Tomo, mudou de ideia e convidou elas para entrar. Conforme caminhavam em direção à casa, a guia turística pediu para elas ficarem perto dela para não se perderem, mas avisou que o senso de direção dela era tão bom quanto o do Zoro. Eventualmente, chegaram na casa e as garotas assistiram Carol e a mulher se abraçarem como se tivessem ficado separadas por eras. Depois de abraçar a mãe, Carol abraçou Tomo e tentou abraçar Misuzu, mas a Wednesday Addams de baixo orçamento se recusou a permitir. Carol então apontou que tinham penteados parecidos, então Misuzu imediatamente desfez as tranças já que não queria estar combinando com a Barbie de Malibu. Depois disso, Carol levou as garotas para o quarto e mostrou o álbum de fotos para Tomo enquanto Misuzu tomava chá. Tomo perguntou para Carol se ela era uma boneca porque percebeu que ela tinha laços e fitas em todas as fotos e Carol respondeu que gostava deles. Nesse momento, Misuzu se desculpou para ir ao banheiro, mas conforme andava até lá, percebeu que a mãe da Carol estava seguindo ela. Curiosa, virou e perguntou para a mulher o que ela queria. E a mulher disse que queria saber se ela era uma garota má já que tinha sido malvada com Carol mais cedo. Sendo a pestinha que é, Misuzu perguntou para a mulher o que ela faria se dissesse que estava saindo com Carol por causa do dinheiro dela. A mulher riu e chamou a Misuzu de fofa depois de ouvir isso, fazendo a garota sentir que tinha perdido uma batalha que nem sabia que existia. Enquanto isso, Carol sugeriu para Tomo que jogassem Otelo, e Tomo aceitou feliz porque confiava nas habilidades dela. Infelizmente, Carol ganhou depois de 5 minutos jogando, e Tomo percebeu que a garota tinha mais coisa funcionando na cabeça do que ela pensava. Quando Misuzu voltou, Tomo insistiu que ela tomasse o lugar dela e jogasse contra Carol porque Misuzu era profissional no jogo. 10 minutos depois, Carol ganhou de novo, e as garotas ficaram imaginando se Carol tinha fingido ser burra, igual Bob Esponja esse tempo todo. Algumas horas depois, se despediram da mãe e filha e foram embora quando as duas começaram a se abraçar. Na semana seguinte, Tomo reclamou para Misuzu e Carol sobre as provas do meio do semestre que estavam chegando. Então, Misuzu sugeriu que fizessem uma sessão de estudos na casa dela. Junichiro apareceu naquele momento e convidou Tomo para estudar com ele depois da aula. Mas Misuzu disse que já tinha oferecido para dar aula particular para Tomo. Junichiro tentou argumentar que ele era a melhor opção, mas Misuzu provou que não era ao se gabar de como ficou em primeiro lugar nos últimos exames. Depois da aula, as garotas foram para casa da Misuzu conforme planejado. E Tomo comentou sobre como tudo parecia diferente já que não ia lá há um tempão. Carol perguntou por quê e ela disse que não lembrava, o que irritou Misuzu, que teve que lembrar a idiota de cérebro lento que era porque ela quebrava tudo. Nessa hora, a mãe da Misuzu chegou em casa e quando percebeu os sapatos da Tomo na entrada, imediatamente assumiu que a filha desalmada finalmente tinha conseguido um namorado. A suposição mudou quando entrou na sala e viu Tomo. Quando Carol se apresentou para a mulher, a reação dela deixou claro que mãe e filha eram farinha do mesmo saco. Eventualmente, as garotas começaram a estudar. E enquanto faziam isso, Tomo encontrou um problema que não conseguia resolver. Misuzu estava no meio da explicação de como resolver quando Carol de repente soltou a resposta correta, surpreendendo elas. Tomo perguntou como ela tinha chegado na resposta, então ela explicou. E conforme Misuzu escutava, caiu a ficha de que o cérebro da Carol funcionava igual de uma criancinha. Disse pra ela que não importava que o método funcionasse porque ao resolver problemas de matemática, tinha que seguir o processo já que era tão importante quanto a resposta. Claro que idiota número 1 e idiota número 2 disseram que o jeito normal era trabalhoso demais. Mas quando Misuzu lançou o olhar gelado e ameaçou elas com um livro, começaram a cantar outra música. Algumas horas depois, Tomo agradeceu Misuzu por ter dado aula particular e disse que se conseguisse manter os estudos em dia, ia conseguir ir para a mesma universidade que ela. Misuzu ficou surpresa com isso, mas Tomo não percebeu e disse que ia seguir ela para qualquer lugar porque eram melhores amigas. Não querendo ficar de fora, Carol perguntou se podia ir junto e Misuzu disse que era permitido. Dias depois, os resultados das provas foram divulgados e Tomo gritou igual uma doida quando viu que tinha ficado em 700 no lugar. Junichiro ficou em 54, Misuzu em segundo e Carol surpreendentemente ficou em primeiro, provando que era realmente um gênio. Outro dia, Junichiro disse para Tomo que tinha comprado um jogo novo e convidou ela para ir na casa dele jogar depois da aula. Tomo aceitou toda feliz honrar o convite. Mas mais tarde, começou a se arrepender da decisão porque tinha ficado tão empolgada com o jogo que não ouviu Junichiro dizer que ela ia passar a noite na casa dele. Tentou ir contar para ele que não podia ir jogar, mas as amigas não deixaram. Depois da aula, Tomo disse pra mãe que ia na casa do Junichiro, e a mulher disse que mal podia esperar para ver os netos. Claro que Tomo garantiu que não ia ter atividades de fabricação de bebês, e foi avisar o pai que estava indo na casa do Junichiro. Diferente da mãe, o homem teve uma reação indiferente, fazendo Tomo imaginar se o cara tinha algum instinto paternal. Quando chegou na casa do Junichiro, descobriu que a mãe dele não estava, e surtou com o fato de ficarem sozinhos. Então foram jantar, e enquanto comiam, Junichiro disse pra Tomo que ela podia reaquecer a água do banho e usar quando quisesse tomar banho. Imediatamente essa garota de mente suja começou a imaginar Junichiro na banheira. Tomar banho no chuveiro em vez da banheira. Enquanto ela estava no chuveiro,
Junichiro tentou se distrair de imaginar ela pelada se esbofeteando. Quando ela entrou no quarto dele depois e percebeu marcas de mão no rosto dele, tentou inspecionar, mas ele se recusou a deixar ela tocar nele. Logo começaram a jogar, e depois de jogar um tempo começaram a se provocar e quase acabaram entre os lençóis depois de um momento intenso. Porém, Junichiro lutou contra a tentação e garantiu que a linguiça dele ficasse guardada. Então, decidiram ir dormir. Tomo não estava com sono, e enquanto deitava na cama do Junichiro enquanto ele ficava num futon, ele chamou ela e disse que tinha se divertido. Tava no meio de perguntar se iam ter mais dias assim quando apagou. Então, Tomo decidiu agir igual Stalker ao se aproximar e ficar observando ele dormir. O que ela não esperava era que o garoto sonolento puxasse ela para perto e agarrasse ela como se a vida dependesse disso. Na manhã seguinte, quando Junichiro acordou e descobriu que tinham dormido um do lado do outro, o cérebro dele deu tilt e ele acabou numa posição bizarra. Tomo não pensou nada demais quando viu ele. Então, pegou as coisas e foi embora. No meio do caminho, enquanto estava repassando os eventos da noite anterior, de repente caiu a ficha que ela tinha acordado no futon, e as bochechas dela mudaram de cor igual camaleão. Na semana seguinte na escola, os dois ficaram estranhos um com o outro, mas Carol e Misuzu estavam felizes com o novo desenvolvimento. Algumas semanas depois, era aniversário da Tomo, e Junichiro deu um par de óculos escuros de presente. Então ela agradeceu e começou a zoar ele sobre como ela era mais velha. Mais tarde na escola, mostrou os óculos novos para Misuzu, que perguntou se ela estava tentando fazer cosplay dos Homens de Preto. Tomo disse que não e começou a zoar ela, já que também era alguns meses mais velha que Misuzu. Ignorando as palhaçadas dela, Misuzu deu o presente para Tomo, que revelou ser um livro de referência, para decepção da Tomo. Nessa hora, Carol apareceu e presenteou Tomo com uma barra de ouro, fazendo ela perguntar se tinha assaltado o Banco Central. Carol declarou calmamente que tinha ouro sobrando em casa, então tinha pegado um. Depois de ouvir isso, Misuzu conectou com o Sr. Siriguejo interior e perguntou para Carol se ela estaria interessada em colocar o dinheiro para bom uso. Tomo tentou impedir Carol de dizer sim, já que fazer parceria com Misuzu era igual fazer pacto com o diabo. Mas Misuzu puxou a garota para perto e sussurrou algo no ouvido dela. Depois disso, virou para Tomo e convidou ela para ir na casa dela no fim de semana. Antes que Tomo pudesse responder, Carol soltou que iam dar uma transformação nela, fazendo Misuzu dar uma cotovelada nela por ser fofoqueira. No sábado, Tomo chegou na casa da Misuzu e cautelosamente perguntou que tipo de transformação elas tinham em mente. Disseram que iam transformar ela numa garota de verdade. E quando terminaram de brincar de boneca viva com ela, pediram para ela tentar agir como garota. Tomo disse que não sabia como. Então Misuzu aconselhou ela a tentar falar educadamente, ao invés do jeito de maloqueiro de sempre. Tomo tentou fazer isso, e Carol comentou sobre como ela ficou fofa, fazendo ela corar. Mas Misuzu disse que era só o começo. Pro horror da Tomo, chutaram ela pra fora de casa e mandaram ela ir na loja de conveniência comprar sorvete. Sem escolha, Tomo foi pra loja. E por sorte, encontrou Junichiro lá. Felizmente, a roupa dela deixou ela irreconhecível pra ele, então ele continuou lendo a revista que estava segurando. Porém, não conseguia afastar a sensação de que a gata que viu era Tomo. Depois de fazer a compra, Tomo tentou fugir da loja o mais rápido possível, mas tropeçou e caiu. Então, Junichiro ofereceu ajudar ela a levantar. Ele foi tão gentil com ela que Tomo ficou toda atordoada e não pensou antes de pedir pra ele andar com ela. Só quando começaram a andar que ela percebeu que tinha se ferrado pedindo pra ele andar com ela. Por outro lado, Junichiro não conseguia evitar comparar ela com a Tomo que conhecia. Mas no final, concluiu que Tomo nunca ia se vestir ou agir daquele jeito. Logo encontraram um grupo de crianças jogando futebol. E enquanto assistiam elas jogarem, Tomo quase quebrou o personagem. Por sorte, tudo que ela fez foi gritar uns palavrões. E quando percebeu isso, calou a boca. Porém, quando tentou pedir desculpas pro Junichiro por agir de forma nada feminina, ele disse que não gostava de garota com boca suja. Isso fez a garota delirante corar, porque estava começando a parecer que ela tinha chance com ele. Conforme continuavam observando as crianças, Junichiro percebeu um menino e uma menina que pareciam próximos. Então, perguntou pra Tomo o que ela achava que o futuro deles seria. Ela respondeu que podiam acabar juntos. Então, ele disse que também tinha uma amiga assim, e admitiu que as coisas tinham estado diferentes entre eles ultimamente. Surpresa, Tomo perguntou como ele queria que o relacionamento deles fosse no futuro, e ele disse que não tinha pensado tão longe porque tudo que importava no momento era vencer ela. Tomo contemplou revelar a identidade dela pra ele. Mas antes que pudesse decidir, Junichiro apontou que o sorvete dela tinha começado a derreter. Vendo que era verdade, Tomo soltou um grito e agradeceu Junichiro por ajudar antes de sair correndo de volta pra casa da Misuzu. Quando chegou, encontrou as garotas planejando uma festa surpresa pra ela. Então, todas sentaram pra comer bolo. Enquanto faziam isso, Tomo contou sobre o encontro com Junichiro e admitiu que tinha gostado do jeito que ele se comportou com ela. Na segunda seguinte, Junichiro encontrou Tomo fora da casa dela e de repente agarrou as bochechas dela, deixando ela assustada e ganhando um soco na cara pela 100ª vez. Surpreendentemente, ele ficou feliz que ela socou ele.
E Tomo começou a imaginar se ele era um daqueles malucos masoquistas. Mais tarde naquela semana, enquanto treinava pro torneio de bola que estava chegando, Tomo jogou agressivamente, assustando as companheiras de equipe. Então, a professora moveu ela pro time masculino. Os garotos ficaram felizes de ter ela no time. Mas Tomo não, já que não podia acreditar que a força do Superman dela tinha saído do controle de novo. No dia do torneio, o time da Tomo foi imparável durante as primeiras 2 rodadas, e eles tinham certeza que iam ser vitoriosos na rodada final. Porém, enquanto Junichiro e Tomo estavam dando um tempo, um Kosuke preocupado veio informar que tinha um problema. Segundo ele, estavam em desvantagem porque um dos jogadores do time adversário era construído igual King Kong. Surpreendentemente, Tomo e Junichiro não entraram em pânico e até disseram que tinham esperado pelo dia que iam enfrentar o cara. Antes da rodada final começar, Gorou disse pra Tomo que tinha ouvido muito sobre ela, mas disse que estava mais interessado no Junichiro. Então propôs pro Junichiro que se o time dele ganhasse, Junichiro entraria pro clube de judô, já que ele não estava em clube nenhum. Sem se abalar, Junichiro aceitou a proposta. Mas como o cérebro dele mal funcionava direito, não conseguiu inventar uma contraproposta. Quando a partida começou, Kozuki foi o primeiro a ser eliminado porque ficou distraído pela Mizuzu. Depois que mais 2 jogadores foram eliminados, Tomo mirou no Gorou com raiva, mas ele pegou a bola facilmente e devolveu com um arremesso mais poderoso. Junichiro rapidamente pulou na frente da Tomo e levou a bolada. Então Tomo decidiu que tinha acabado de jogar limpo e decidiu tratar o jogo igual ao torneio do poder. Jogou a bola no Gorou de novo, mas direcionou para passar entre as pernas dele para que Junichiro pudesse pegar. Porém, foi Kozuki quem pegou. Aproveitando que todo mundo estava de queixo caído, Kosuke meteu a bola no Gorou que estava desligado, carimbando a vitória pro time dele. Depois da entrega dos troféus, Gorou caçou Junichiro e soltou um desafio de judô, que Junichiro aceitou e ganhou. Mas Gorou não era de desistir fácil e insistiu em continuar batendo cabeça por horas. No fim, Gorou levou mais vitórias, mas declarou derrota mesmo assim porque Junichiro tinha segurado o karatê. Junichiro não concordou e ia vazar quando Gorou perguntou por que um cara tão forte não entrava em clube nenhum. Junichiro soltou que a motivação dele era alcançar o nível de alguém que idolatrava, mas confessou que estava perdido sem saber que rumo tomar agora. Depois, no caminho de casa, Junichiro e Tomo trocaram ideia sobre a briga com Gorou, e ele largou que se fosse ela enfrentando o cara, teria amassado ele. Tomo rebateu dizendo que ele estava viajando legal, e conforme o papo continuava, Junichiro teve uma epifania. Percebeu que queria ser mais parecido com Tomo, ao invés de simplesmente ficar mais forte que ela. Dias depois, enquanto corria, Junichiro parou na frente das escadas de um templo e lembrou da conversa com Gorou. Enquanto subia os degraus, a mente dele viajou no tempo até 10 anos atrás, quando conheceu Tomo pela primeira vez. Foi logo depois da família dele se mudar de Tóquio para aquela cidade, e ele estava sentado no quintal jogando videogame. Do nada, Tomo, se achando o Tarzan, pulou no quintal dele e começou a falar sem parar. Quando percebeu que Junichiro estava mais ligado no jogo, ela arrancou o console da mão dele e começou a jogar. Minutos depois, o videogame partiu ao meio e Junichiro, puto da vida, meteu um soco na cara dela. Para surpresa dele, ela levantou e disse que um soco não era suficiente. Incentivou ele a transformar ela num saco de pancada, falando que merecia mais que isso por ter quebrado o item precioso dele. Falou isso de forma tão agressiva que o garoto ficou com medinho e disse que se identificava como One Punch Man, então não precisava bater nela de novo. Ouvindo isso, Tomo se acalmou e os dois se apresentaram. Mais tarde, naquele dia, o pai da Tomo levou ela de volta na casa do Junichiro e forçou ela a pedir desculpas formais por ter quebrado o controle. Junichiro achou o homem mais assustador que a filha, mas engoliu o medo e disse que não estava chateado com Tomo. Mesmo assim, Gorou continuou insistindo que ele aceitasse as desculpas ou revidasse até a esposa aparecer e resolver a situação de outro jeito. Depois desse encontro marcante, Junichiro passou a conviver mais com a Tomo doida, mesmo tendo dificuldade de acompanhar o ritmo dela. Um dia, Tomo apresentou ele para Mizuzu, e a garota nem tentou disfarçar que não ia com a cara dele. Meses depois, enquanto Junichiro jogava videogame na beira do rio, 2 moleques com cara de otários chegaram e roubaram o console dele. Quando encontrou as garotas depois, Tomo perguntou por que ele tinha band-aid no rosto, e ele respondeu que tinha caído. Mizuzu zoou ele por ser desastrado, mas Tomo deduziu que ele estava mentindo. Então, naquela noite, ela apareceu com o videogame dele. Alegou que tinha achado, mesmo estando toda machucada. Junichiro ficou puto e começou a dar bronca nela por ser inconsequente. Não demorou pra Tomo virar contra ele, mas ele não partiu pra briga e disse que nunca pediu pra ela recuperar o jogo. Tomo disse que fez aquilo porque eram amigos, mas isso não amenizou a raiva do Junichiro. Surpreendentemente, a raiva dele não era direcionada a ela, mas a ele mesmo porque se sentia fraco e inadequado comparado a ela. Quando finalmente se acalmou, devolveu o jogo pra ela e prometeu que pegaria de volta quando fosse mais forte que ela. Para alcançar o objetivo, se matriculou no dojo do pai dela e começou a ter aulas de karatê com ele. De volta ao presente, Junichiro chegou no topo das escadas do templo e se perguntou se realmente já tinha passado 10 anos desde que fez aquela promessa.
Ao mesmo tempo, Tomo estava em casa jogando o videogame do Junichiro. E depois que ganhou, ficou imaginando quando o Junichiro viria buscar, já que acreditava que ele já era mais forte que ela. Semanas depois, as férias de verão começaram, então a galera decidiu ir pra praia relaxar e curtir o sol. Depois que todo mundo colocou os trajes de banho, Tomo se recusou a sair porque estava com vergonha de ser vista de biquíni. Junichiro tentou convencer ela a tirar o moletom que tinha vestido para cobrir o corpo, mas quando abriu o zíper e viu os melões gloriosos em exposição total, rapidamente fechou o zíper de novo. Mais tarde, enquanto Tomo e Carol brincavam na água, Junichiro escolheu sentar do lado da Misuzu. Claro que ela zoou ele por tentar impedir a ferramenta dele de subir e descer igual maré, porque ver Carol e Tomo de biquíni fazia a mente dele viajar. Nessa hora, a Tomo desligada veio e arrastou Junichiro pra água para ele brincar com ela e Carol. Quando Carol ficou confortável demais com Junichiro, Tomo ficou com ciúmes e atacou eles com bolas d'água. Então Carol foi sentar do lado da Misuzu. Enquanto Tomo continuava curtindo o tempo na água, foi abordada por um tarado descarado que tentou dar em cima dela. Antes que Tomo reagisse, Junichiro apareceu debaixo d'água e interveio, assustando o cara. Tomo ficou satisfeita que ele agiu como cavaleiro de armadura reluzente, mas ficou decepcionada quando ele pediu desculpas por agir como namorado ciumento. Disse que não queria que as pessoas confundissem eles com casal. Porém, quando foi salvar Carol dos vários caras que tinham cercado ela e eles confundiram ele com o namorado dela, ele não ligou. Isso irritou Tomo, então foi reclamar pra Misuzu sobre o que ele fez. E Misuzu aconselhou ela a grudar no Junichiro se quisesse as coisas mudarem. Seguindo o conselho da melhor amiga, Tomo comprou sorvete pra ela e Junichiro, e fez questão de sentar pertinho dele. Junichiro lutava pra manter a compostura com Tomo sentada ao lado, e as coisas pioraram quando ela puxou ele de volta pra água. Ele tentou entender por que estava reagindo diferente com Tomo, mas como era um tapado, não conseguiu descobrir. No caminho de volta mais tarde, Misuzu percebeu que Junichiro estava perdido nos pensamentos. Então perguntou se tinha problema, e ele respondeu, não considerando quem ela era. Misuzu deduziu que Junichiro estava começando a ver Tomo como garota, e não sabia lidar com isso. Uma noite, as garotas fizeram pijamada na casa da Tomo e jogaram o jogo do rei, onde Carol foi rei na primeira rodada. Ela pediu pra Tomo imitar Misuzu, mas Tomo não conseguiu. Então Carol acabou fazendo, e deixou ela rindo enquanto Misuzu teve vergonha alheia. Na próxima rodada, Misuzu virou rei e instruiu Tomo a ir no festival de fogos com Junichiro sozinha, o que surpreendeu ela. Porém, concordou em fazer, e foi na casa do Junichiro convidar ele para ir no festival com ela. Esperava que ele pulasse de alegria com o convite, mas ele surpreendeu ela aceitando calmamente. Depois, deitado na cama, Junichiro se perguntava por que estava empolgado com a ideia de assistir fogos sozinho com Tomo. Além disso, lembrou do dia que ela confessou pra ele, mas rapidamente afastou o pensamento, convencendo a si mesmo que ela não estava falando sério. Enquanto isso, Tomo também estava na cama pensando no Junichiro, lembrando do que aconteceu na praia e imaginando por que Junichiro tinha agido diferente recentemente. Ao mesmo tempo, Misuzu estava perdida nos pensamentos, imaginando se o plano dela de fazer Tomo agir mais feminina estava saindo pela culatra. Acontece que ela só tinha incentivado Tomo a agir mais feminina porque queria que Tomo passasse mais tempo fazendo coisas de garota com ela, e não porque queria que ela ficasse com Junichiro. No dia do festival de fogos, Junichiro saiu de casa determinado a descobrir por que estava começando a ver Tomo como garota e não como parceiro. Quando encontrou ela depois, ficou sem palavras porque a moleque estava uma delícia vestindo kimono. Quando finalmente chegaram no local do festival, visitaram uma das barraquinhas, e depois que o dono reconheceu eles, ficou chocado. Não conseguia acreditar que Tomo, que todo mundo no festival de verão tinha apelidado de demônio destruidor de barracas por causa da loucura dela, podia parecer tão feminina e calma. Depois de tirar algumas fotos dela, ele chamou os outros donos de barraca para avisar que Tomo estava por perto. Em outro lugar, Gorou, Carol e Misuzu exploravam o festival juntos. Mas Misuzu era mais ou menos a terceira indesejada, já que não tinha par. Do lado da Tomo, ela se separou do Junichiro e confundiu um estranho com ele. Mas quando tentou se afastar, ele e os amigos encurralaram ela. Achando que estava sozinha, tentaram convencer ela a ir em algum lugar com eles para explorarem o tesouro dela. Mas Junichiro apareceu e levou ela embora. Enquanto se afastavam, Tomo agradeceu Junichiro por ser o super-homem dela. Mas ele pediu desculpas por se intrometer quando ela podia ter resolvido a situação sozinha. Num acesso de raiva, Tomo bateu nele e disse que mesmo sendo forte igual uma amazona, tinha certas coisas que não conseguia fazer. Agradeceu ele de novo, fazendo ele ficar nervoso e quase abraçar ela. Mas parou no último minuto e sugeriu que procurassem um lugar para assistir os fogos. Enquanto procuravam um lugar, Tomo contemplava trazer à tona os sentimentos dela pro Junichiro de novo, já que acreditava que ele agora tinha sentimentos por ela também. Porém, desistiu no último minuto, convencendo a si mesma que não era a hora certa quando os fogos começaram. No caminho de volta depois, Junichiro reavaliou o relacionamento com Tomo e decidiu que nunca mais podia ter uma luta de verdade com ela. Quando a escola finalmente voltou,
Tomo sentou com Misuzu no terraço e confidenciou as preocupações dela. Disse que Junichiro tinha agido diferente com ela e não sabia o que fazer ou como consertar. Isso deixou Misuzu contemplando como o relacionamento de Tomo e Junichiro tinha mudado nas últimas semanas. Mais tarde, o desgraçado patético que se achava delinquente e a gangue igualmente patética de fracassados decidiram se vingar da Tomo. Quando avistaram Misuzu, se moveram para atacar ela já que sabiam que era amiga da Tomo. Carol apareceu naquele momento e quando tentaram levar Misuzu embora, ela usou o taser neles. Então, agarrou Misuzu e escaparam para uma fábrica abandonada. Enquanto se escondiam na fábrica, Misuzu ligou para o Junichiro e pediu ajuda, mas disse para não deixar Tomo descobrir. Depois que Junichiro desligou com Misuzu, Tomo se aproximou dele e quando percebeu o olhar sedento por sangue no rosto dele, perguntou qual era o problema. Incapaz de mentir para ela, Junichiro contou o que estava rolando, então ela insistiu em ir junto. Sem eles saberem, Gorou ouviu a conversa e decidiu ir também, já que Carol estava envolvida. De volta na fábrica, as garotas foram descobertas pelos valentões. Mas antes que pudessem machucar elas, Tomo e Junichiro chegaram e começaram a dar a surra de uma vida neles. Vendo que os babacas estavam sendo resolvidos, Gorou foi procurar Carol e Misuzu. Quando encontrou elas, ficou chocado ao ver Carol sem roupa e imediatamente assumiu que os valentões tinham tentado tirar a virgindade dela. Num acesso de raiva, tentou confrontar os valentões e mandar o líder pro inferno. Mas Tomo e Junichiro pararam ele. As garotas logo chegaram, e depois que explicaram que Carol só estava trocando de roupa, ele ficou constrangido, mas ainda assim levou Carol embora. Misuzu escolheu ficar e depois de convencer Tomo e Junichiro a irem embora, ameaçou os valentões revelando que o pai da Tomo era o infame pesadelo Aizawa. Então disse que se não queriam que o homem quebrasse todos os ossos dos corpos deles, tinham que proteger ela, Tomo e Carol com as vidas. No dia seguinte, enquanto Tomo saía para a escola, preocupada com o fato de que o comportamento dela no dia anterior faria Junichiro parar de ver ela como garota. Nesse momento, Junichiro se aproximou dela e tocou o ombro dela, fazendo ela ficar empolgada e sair correndo, deixando ele confuso. Dias depois, Gorou, que se sentia patético, fraco e inútil comparado a Junichiro e Tomo, se matriculou no dojo do pai da Tomo. No início, o pai da Tomo assumiu que Gorou era só mais um daqueles garotos bonitos e delicados. Porém, depois de encarar os olhos dele, concluiu que o garoto estava possuído por um demônio lua superior, e aconselhou ele a ter cuidado. Depois disso, Gorou foi submetido a 2 treinos difíceis que deixaram ele exausto. Apesar disso, foi pedido para lutar contra Junichiro, que ficou irritado e não pegou leve nele, porque ele perguntou se Tomo reconheceria ele se ganhasse. Ainda determinado a provar seu valor para Tomo, Gorou jogou um soco final no Junichiro, mas Junichiro contra-atacou, nocauteando ele. Quando Gorou acordou depois, estava na cama da Tomo. E depois que Tomo explicou como ele chegou lá, perguntou se ele queria ficar mais forte para proteger Carol. Constrangido, Gorou confirmou, e explicou que desde criança, Carol sempre se metia em encrenca. Disse que sempre fazia o máximo para ajudar ela, mas tinha sido mostrado repetidamente que era tão inútil quanto aquela garota de cabelo rosa que babava pelo Sasuke. Ouvir ele se rebaixar e menosprezar não caiu bem para Tomo, então ela canalizou a palestrante motivacional interior e convenceu ele que não era inútil. Sem eles saberem, Junichiro estava espionando a conversa de fora. Outro dia, enquanto Gorou e Carol iam pra escola, ela comentou sobre como Gorou estava emanando energia alfa ultimamente, fazendo ele inchar de orgulho. Revelou que tinha treinado com o pai da Tomo e disse que estava esperando o dia que Tomo reconheceria a força dele. Ouvir ele falar da Tomo com tanta admiração deixou Carol com ciúmes. Depois, ela procurou Junichiro na sala e pediu para ele sair com ela mais tarde. Assim que saiu da sala, Misuzu confrontou ela, perguntando o que estava planejando. Carol respondeu que não era da conta dela, deixando Misuzu sem palavras já que nunca esperou essa resposta da Carol. Algum tempo depois, Junichiro e Carol estavam juntos, e enquanto conversavam, Carol confidenciou nele, dizendo que não achava que Tomo e Misuzu ainda iam querer ser amigas dela. Isso porque foi malvada com Misuzu e agora estava fazendo algo que Tomo ficaria ofendida. Ignorando a parte sobre a inimiga mortal dele, Junichiro disse pra Carol que Tomo não era o tipo de garota que abandonava amigas, garantindo que a amizade seria salva. Como Junichiro tinha saído com ela, Carol sentiu que agora eram amigos e achou um jeito de entrar no quarto dele sem permissão. Quando ele pediu pra ela sair, Carol recusou, alegando que tinha vindo ali pra cavalgar ele igual rodeio. Antes que pudesse reagir, ela beijou a bochecha dele e pulou em cima dele igual tigre faminto. Vendo a reação assustada dele, Carol disse que Tomo não ia chegar perto do mastro dele porque garotas gostavam de alguém com experiência. Irritado, Junichiro empurrou ela e correu pra casa da Tomo e abraçou ela no momento que abriu a porta. A ação dele chocou o Tomo. Mas quando ele começou a explicar que tinha sido atingido por um ataque inesperado, Carol apareceu, assustando eles. A cópia da Arlequina pediu desculpas por isso e foi embora depois de cumprimentar Tomo. No dia seguinte, Carol pediu desculpas para Misuzu, que perdoou ela e perguntou como Gorou tinha reagido quando ela contou que passou um tempo no quarto do Junichiro.
Carol disse que ele fez uma cara estranha, então a Cupido de Araki decidiu que era hora de juntar os dois. Quando viu Gorou depois, perguntou como ele se sentia em relação a Carol, e ele disse que via ela como irmã, mas Misuzu chamou ele de mentiroso. Percebendo que ela conseguia ver através da fachada dele, Gorou admitiu que era perdidamente apaixonado pela Carol. Satisfeita com a resposta, Misuzu prometeu ajudar ele a conquistar Carol. O plano era simples: deixar Carol tão emocionalmente perturbada que Gorou não teria escolha senão confessar os sentimentos para ela. Quando voltou para a sala, convenceu Carol que Gorou nunca ia ver ela como mais que irmã. Carol ficou tão triste que foi embora, mas Misuzu encontrou Gorou e disse para ele ir atrás dela, então ele correu para a casa dela. Ao chegar lá, encontrou ela chorando. Então pediu desculpas e revelou que Misuzu tinha mentido, o que surpreendeu ela. Porém, ela perguntou o que o plano da Misuzu tinha a ver com ele. Então finalmente decidiu se abrir e confessou os sentimentos para ela. Carol ficou feliz com isso. E depois de confessar que também gostava dele, tentaram lutar de língua. Porém, a mãe dela apareceu de repente, interrompendo eles. No dia seguinte, Carol apareceu na escola usando uma fantasia que assustou pra caramba a Misuzu, que acreditava que ela ainda estava brava. Porém, ela surpreendeu ela beijando a bochecha dela e agradecendo. Semanas depois, a maratona anual da escola chegou, e como esperado, Junichiro e Tomo estavam empolgados com a corrida. Antes da corrida começar, Junichiro e Tomo fizeram uma aposta que quem perdesse compraria suco por uma semana pro vencedor. Quando a corrida começou, os dois saíram correndo, sentindo que podiam ultrapassar o Flash. Enquanto corriam, começaram a discutir sobre quem ia ganhar, mas calaram a boca e voltaram a atenção para a corrida quando o professor de educação física passou por eles de patinete. Logo chegaram no ponto de virada para as garotas, mas Tomo continuou correndo já que estava mais interessada em competir contra Junichiro. Continuaram por mais um tempo até Tomo desmaiar de repente, e quando Junichiro checou ela, descobriu que estava com febre alta. Preocupado, Junichiro carregou Tomo para a enfermaria. E quando ela acordou mais tarde, Misuzu e Carol estavam com ela. Quando perguntou o que aconteceu, Misuzu explicou que depois que desmaiou, Junichiro terminou a corrida com ela nas costas. Depois disso, carregou ela para a enfermaria. No momento seguinte, Junichiro entrou. Então Misuzu e Carol se levantaram para sair. Porém, antes de ir embora, a mestre da travessura sussurrou no ouvido da Tomo, dizendo para ela aproveitar a situação. Agora sozinhos, Junichiro informou Tomo que a mãe dela estava a caminho para buscar ela. Seguindo o conselho da Misuzu, Tomo pediu que Junichiro desse carona nas costas até o carro, o que ele fez. No dia seguinte, Junichiro passou lá para ver como Tomo tava. E depois que ela agradeceu pelo que ele fez durante a corrida, devolveu o videogame dele. Disse que estava devolvendo porque ele provou que era mais forte que ela ao terminar a corrida com ela nas costas. Isso fez ele lembrar da primeira vez que acertou um golpe na Tomo e como o pai dela tinha comentado sobre como ele alcançou ela rapidamente. Avançando para quando começaram o ensino fundamental, e ele viu ela de saia pela primeira vez, fazendo ele questionar tudo o que sabia sobre ela, já que sempre considerou ela um cara. Tomo reclamou do comportamento dele para Misuzu, e a garota disse para ignorar ele. Depois, um garoto se aproximou do Junichiro na sala para perguntar se ele estava namorando Tomo, o que chocou ele, já que nunca tinha considerado isso antes. Quando decidiu visitar Tomo na sala dela, ouviu algumas garotas perguntando a mesma coisa que tinham perguntado para ele mais cedo. Diferente dele, que ficou quieto, Tomo negou estar num relacionamento com ele, declarando firmemente que o idiota nem via ela como garota. A resposta dela feriu o ego frágil do Junichiro. Então, durante o intervalo do almoço, ignorou ela quando tentou falar com ele. Depois daquele dia, passaram um ano inteiro sem se falar, e isso começou a afetar o relacionamento dela com Misuzu. Isso porque Tomo geralmente fazia todas as atividades malucas de moleque com Junichiro. Mas como ele não estava falando com ela, Misuzu era quem sofria com todas as palhaçadas dela. Junichiro, por outro lado, de repente decidiu que a melhor forma de lidar com a solidão era arrumar uma namorada. Nessa hora, Misuzu apareceu e depois de zoar ele por ser um perdedor sem amigos, sugeriu que fizesse as pazes com Tomo. Porém, como Junichiro era um idiota certificado, pediu Misuzu em namoro, e ela aceitou. No primeiro dia como casal, foram de bike nas montanhas porque Junichiro queria mostrar a vista para ela. Foi uma experiência exaustiva para Misuzu, que fez uma anotação mental de nunca virar atleta. No segundo dia, Junichiro levou ela para pescar. Mas igual no primeiro encontro, Misuzu achou exaustivo. Na escola, na semana seguinte, Tomo percebeu que Misuzu parecia uma universitária sobrecarregada e privada de sono. Então perguntou se estava tudo bem. Sobrecarregada por tudo, Misuzu admitiu para Tomo que não conseguia acompanhar a energia infinita dela. Chocada, Tomo arrastou ela para fora, onde tiveram uma conversa sincera, e consertaram as coisas entre elas. Depois, Misuzu abordou Junichiro com a intenção de terminar com ele, mas ele chocou ela terminando primeiro. Mais tarde, Junichiro se aproximou da Tomo para consertar as coisas entre eles, e ela socou ele por ter demorado tanto. Então exigiu chorando saber por que ele tinha dado ghosting nela, e ele admitiu que era porque estava tentando proteger ela de todo mundo que perguntava sobre o status do relacionamento deles.
O motivo era idiota e, depois de aceitar esse fato, pediu desculpas e perguntou se podiam voltar a ser como antes. Tomo concordou, mas não antes de socar ele de novo por ser um tonto burro. Semanas depois, Tomo decidiu arrumar um emprego de meio período porque queria economizar para comprar presente de aniversário para o Junichiro. Conversou com Misuzu e Carol sobre isso, e Misuzu, preocupada que a garota sem classe arrumasse briga com o chefe e batesse nele, decidiu entrar junto. Quando Carol também se voluntariou, Kosuke, que ouviu a discussão, ofereceu uma vaga na lanchonete de ramen da família dele. Depois da aula, seguiram Kosuke até a loja, e ele apresentou elas para o pai, que ficou grato pela mão de obra extra já que a esposa estava viajando. Logo, as garotas estavam vestidas nos uniformes e começaram a fazer os trabalhos designados. Enquanto Misuzu lidou com o trabalho feito profissional, Tomo e Carol provaram que nunca tinham trabalhado um dia na vida ao falhar miseravelmente nos trabalhos. Um tempo depois, Junichiro entrou e ficou tão surpreso de ver Tomo lá quanto ela de ver ele. Enquanto Misuzu atendia ele, Tomo perguntou pro Kosuke se Junichiro era cliente regular da loja e Kosuke confirmou que ele ia lá uma vez por semana. Essa nova informação irritou Tomo, e ela ameaçou meter porrada no Kosuke por não ter mencionado isso antes. Depois, enquanto servia Junichiro, Tomo perguntou o que ele achava do uniforme dela, e ele surpreendeu ela elogiando, deixando ela corada. Depois da refeição, Junichiro perguntou quanto tempo Tomo ia trabalhar na loja, e ela respondeu que ia trabalhar até o fim de semana. Então, ele prometeu aparecer no dia seguinte. 3 dias depois, o contrato das garotas na loja terminou. Então pegaram os pagamentos e foram embora. Ao saírem, encontraram Junichiro, então Misuzu e Carol deixaram Tomo sozinha com ele. Enquanto caminhavam para casa, conversaram sobre o tempo da Tomo na loja. E Junichiro disse que o ramen dele tinha gosto melhor porque ela serviu, chocando ela momentaneamente. Quando o aniversário do Junichiro finalmente chegou, Tomo surpreendeu ele com relógios de pulso, combinando que tinha comprado para eles. Também deu um bolo e perguntou se ele queria fazer uma festa na casa dele depois, mas ele propôs que fizessem na casa dela. Mais tarde, na aula, Tomo pediu conselho para Misuzu sobre como parecer mais feminina pro Junichiro. Então, a mente astuta sugeriu que ela fizesse ele tocar acidentalmente nos melões dela. Apesar da recusa inicial, Tomo permitiu que Misuzu a enrolasse num plano elaborado para fazer Junichiro tocar nela. Conforme Junichiro se aproximava do cenário montado, as escadas, as garotas entraram em posição. Mas as coisas não saíram como planejado. Isso porque depois que Misuzu empurrou Junichiro, ele desviou da Tomo e acabou com os punhos cheios dos melões abundantes da Carol. Nada surpreendentemente, Carol não se importou nem um pouco com isso, mas Junichiro sim, então implorou para Tomo bater nele, o que ela fez feliz. Depois, Misuzu contemplou os eventos anteriores e imaginou se tinha ido longe demais dessa vez. Tava tão distraída pelos pensamentos que tropeçou e caiu das escadas, caindo em cima do Kosuke que tava lá por acaso. Constrangida, Misuzu agradeceu Kosuke por ser o colchão humano dela e surpreendeu ele perguntando se podia fazer algo para retribuir. Acreditando ser o dia de sorte dele, Kosuke pediu o contato dela, que ela deu. Depois, Carol e Misuzu se encontraram, e Misuzu confessou que sentia que estava interferindo no relacionamento de Tomo e Junichiro. Carol disse que não estava e tentou abraçar ela, mas a garota anti-toque empurrou ela. No dia seguinte, Tomo percebeu que Misuzu estava atrasada, e Carol informou que ela estava de atestado médico se recuperando da queda. Mais tarde, os estudantes discutiram o festival cultural que estava chegando e decidiram que a peça seria Cinderela. Depois da aula, Tomo visitou Misuzu. E enquanto conversavam, apontou que Misuzu tinha evitado ela ultimamente. Misuzu não queria falar sobre isso, então Tomo largou uma cópia do roteiro de Cinderela. E antes de ir embora, pediu para Misuzu não pensar demais. No dia seguinte, na escola, Misuzu descobriu que tinha sido escalada como Cinderela, enquanto Tomo era o príncipe encantado. Junichiro chegou enquanto as duas tentavam aceitar os papéis e começou a zoar Misuzu, então atacaram ele juntas. Eventualmente, o elenco começou a ensaiar para a peça, mas Misuzu estava de mau humor. Surpreendentemente, foi Junichiro quem veio conversar com ela e aconselhou ela a resolver as coisas com Tomo, mas ela estava determinada a continuar agindo igual adolescente dramática. Então empurrou ele. Depois da aula, Tomo e Junichiro saíram juntos. Mas ao invés de irem para casa, pararam no templo para Junichiro ajudar ela a praticar. No dia da peça, as mães de Tomo, Misuzu e Carol apareceram na quadra da escola para assistir à apresentação de desempregados. A peça logo começou e surpreendentemente rolou sem problemas, já que todo mundo entregou as falas igual atores e atrizes experientes. O fim da peça foi acompanhado de aplausos de pé, e depois que as cortinas fecharam, Junichiro convidou Tomo para explorar o festival com ele. O primeiro lugar que visitaram foi um café maid, onde foram servidos por Ogawa e Akemi, que trataram Tomo como rainha e trataram Junichiro do jeito oposto. A próxima parada foi a casa assombrada onde Gorou, que estava fantasiado de vampiro, quase levou um soco porque assustou Tomo. Depois, jogaram alguns games que Tomo ganhou. E depois disso, comeram takoyaki. Enquanto isso, os amigos também curtiam o festival,
Mas Misuzu estava se sentindo meio excluída, até Carol começar a incluir ela. Ela agradeceu Carol por ter indicado ela para ser Cinderela, dizendo que ajudou a resolver as coisas com Tomo. Logo a dança da fogueira começou, e Junichiro pediu para Tomo dançar com ele. Enquanto balançavam na música, Tomo comentou que o jeito que Junichiro pediu para dançar quase parecia que estava cantando ela. Surpreendentemente, a resposta do Junichiro fez parecer que estava, fazendo Tomo ficar sobrecarregada e fugir correndo igual garotinha assustada. Dias depois, Junichiro e Tomo se encontraram do lado de fora. E enquanto começavam a andar, Junichiro notou internamente que desde o dia do festival, Tomo tinha agido empolgada em relação a ele. Quando tentou mencionar o que aconteceu na dança, Tomo rapidamente mudou de assunto. Na escola, Carol e Misuzu tentaram conversar com Tomo sobre Junichiro, mas a garota desviou da pergunta e foi embora, levando Misuzu a acreditar que algo tinha acontecido entre eles. Ao mesmo tempo, Junichiro encontrou Gorou, e apesar das diferenças, os dois começaram a conversar. Durante a conversa, Junichiro admitiu que gostava da Tomo, e Gorou aconselhou ele a ser homem e contar direto. Depois de falar com Gorou, Junichiro se encontrou com Misuzu e pediu desculpas por ter usado ela para tentar superar os sentimentos pela Tomo. No dia seguinte, Tomo encontrou uma carta-desafio na carteira, pedindo para ela ir no terraço. Acreditando que era algum desafiante aleatório procurando surra, correu para lá e ficou surpresa quando encontrou Junichiro esperando. Depois que ela se recusou a lutar com ele, ele trouxe à tona a confissão dela e perguntou se ela estava falando sério. A pergunta dele irritou ela e perguntou raivosamente se a burrice dele vinha com garantia, porque não conseguia entender por que ele era tão cego que não percebeu que ela tinha tentado chamar a atenção dele. Esse idiota então confirmou que tinha entendido o que ela tentou dizer naquele dia. Então ela socou ele. Tomo começou a se arrepender das ações. Mas antes que pudesse fazer algo, Junichiro de repente confessou os sentimentos para ela. Porém, ao invés de pular de alegria, Tomo entrou em pânico e foi procurar as amigas. Depois que contou o que aconteceu, Carol aconselhou ela a aceitar a confissão do Junichiro, mas ela admitiu que estava com medo. Por outro lado, Misuzu, tomada pela culpa, pediu desculpas para Tomo por ter sugerido que ela agisse mais feminina com Junichiro, já que ela era perfeita do jeito que era. Depois que resolveram as coisas entre elas, Tomo saiu correndo para encontrar Junichiro e pediu desculpas por ter fugido antes. Então voltaram pro lugar onde ela confessou primeiro, e Junichiro confessou os sentimentos dele para ela adequadamente lá. Apesar de estar feliz que Junichiro sentia o mesmo por ela, Tomo apontou que se virassem casal, não seriam mais melhores amigos. Junichiro argumentou que ainda seriam, já que serem casal não impedia eles de continuarem sendo do jeito que eram. Para provar, desafiou Tomo para uma corrida até as escadas do templo e ela ganhou. Mas ele só riu e disse que o relacionamento deles nunca ia mudar. Tomo então confessou os sentimentos pro Junichiro, que comicamente rolou escada abaixo do santuário. Preocupada, Tomo correu para checar ele e encontrou ele sorrindo feito idiota, enquanto socava o ar gritando feliz. Semanas depois, enquanto saía com Carol e Misuzu, Tomo reclamou para elas sobre quanto Junichiro tinha mudado desde que confessaram os sentimentos. Disse que o garoto nem tinha tentado apimentar as coisas entre eles e estava ficando frustrante. Isso fez Misuzu sugerir que Tomo pegasse o touro pelos chifres e beijasse Junichiro, mas Tomo ficou toda tímida e disse que não podia fazer tal coisa. Misuzu disse para ela parar de agir igual pudica. Essa ideia soou legal para Tomo, então concordou em seguir com ela, esperando que ajudasse ela a conseguir o primeiro beijo. Naquele fim de semana, Tomo e Junichiro se encontraram pro encontro, e a aparência da Tomo fez Junichiro corar. Porém, quando voltou aos sentidos, elogiou ela, fazendo ela corar também. Os dois então foram assistir o filme, e Tomo lembrou da sugestão da Misuzu que beijasse Junichiro durante ele. Porém, quando chegou a hora da Tomo beijar Junichiro, ficou nervosa demais com a cena de beijo no filme e desistiu. Por outro lado, Junichiro pareceu curtir o filme. E depois do filme, admitiu que não curtia filmes românticos porque achava cringe e nunca ia se relacionar com eles. Porém, disse que a opinião mudou agora que tinha se apaixonado por ela, fazendo Tomo sentir que estava no topo do mundo. Então, trocaram presentes com Junichiro dando brincos para Tomo e Tomo dando um cachecol feito à mão para ele. Depois, enquanto caminhavam para casa juntos, Tomo insistiu em ir na casa do Junichiro, já que ainda queria completar a missão de beijar ele. Quando chegaram, as coisas entre eles ficaram estranhas, e a tensão estava mais grossa que sua mina, porque nenhum dos dois era corajoso o suficiente para dar o primeiro passo. Eventualmente, Tomo ficou frustrada e soltou que tudo que tinha pensado em fazer a noite toda era lutar de língua com ele e esperançosamente chegar na terceira base. A admissão dela chocou Junichiro, deixando ele nervoso, mas se recuperou e disse que mesmo querendo beijar ela não podia porque não estavam oficialmente namorando ainda e queria que o primeiro beijo fosse especial. Então revelou que tinha ido pedir a bênção dos pais dela, mas o pai dela tinha recusado e disse que a única forma de deixar ele namorar ela era se derrotasse ele numa luta. Tomo ficou brava depois de ouvir isso e imediatamente saiu para confrontar o pai cabeça de músculo. Quando chegou em casa, encontrou ele discutindo o assunto com a mãe, mas não ligou e atacou verbalmente o pai.
Depois de toda a gritaria e discussões, Tomo disse que odiava ele e foi embora, deixando o homem sem palavras. No dia seguinte, Junichiro passou na casa da Tomo para ver ela, mas a mãe informou que Tomo não queria ver ninguém. Então aconselhou ele a procurar o marido e lutar com ele, dando a entender que ele ganharia já que o homem estava chateado. Porém, Junichiro recusou porque não estava preparado. Na escola depois, Junichiro e Tomo conversaram sobre o desafio do pai dela, e ela expressou a raiva pelo fato dele ter escondido isso dela. Junichiro admitiu que tinha sido o sonho de toda a vida dele derrotar o pai dela. Então ela socou ele por ser idiota. Depois, na aula, Tomo foi confrontada por Misuzu e Carol por ignorar elas nas últimas 2 semanas. Então levou elas pro terraço e explicou a situação. Depois da aula, Junichiro anunciou para Tomo que aceitaria o desafio do pai dela. Então saiu correndo para encontrar o homem no dojo, enquanto Tomo ficou na escola por causa da atividade do clube. Enquanto estava no clube, conversou com Gorou sobre o plano louco do Junichiro de lutar com o pai dela. E Gorou admitiu que sabia sobre isso. Porém, aconselhou Tomo a não ser teimosa e sugeriu que ela fosse para casa apoiar Junichiro. Seguindo a sugestão, Tomo saiu correndo, ignorando Carol e Misuzu no caminho. Quando chegou no dojo, encontrou Junichiro lutando pela vida e imediatamente declarou que lutaria no lugar dele. Junichiro se recusou a aceitar isso e disse que ainda podia lutar mesmo parecendo que ia desmaiar logo. Sem escolha, Tomo recuou, mas disse que entraria se visse que ele não podia continuar. Alimentado pelo poder do amor, Junichiro se aproximou do pai da Tomo e pediu outra rodada. Enquanto lutavam, Tomo percebeu que algo estava estranho com o homem, e logo percebeu que ele estava propositalmente se deixando aberto para ataque. Eventualmente, descobriu que o homem estava tentando testar a coragem e vontade dele de proteger Tomo, e não a força dele como acreditava. Determinado a provar que estava à altura da tarefa, Junichiro se lançou no homem e socou ele. Apesar da vitória clara do Junichiro, o pai da Tomo ainda se recusou a aceitar a derrota. Então a esposa interveio e convenceu ele a parar de ser teimoso. Depois que admitiu a derrota, Junichiro e Tomo saíram, e Junichiro oficialmente pediu Tomo em namoro. Tomo ficou chateada porque queria ser ela a pedir ele em namoro, mas Junichiro disse que era dever dele como homem, então no momento seguinte, ela beijou ele já que não queria que ele roubasse o show dessa vez também. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.